Louvado seja o nome do Senhor, né? Mais uma noite, 22 horas e 5 minutos. Faltam poucos minutos para nós estarmos assim, orando na campanha de Daniel e dando início à campanha dos 9 ungidos e 27 dias das causas impossíveis, milagre urgente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer uma palavra para a nossa meditação antes das duas campanhas. Essa palavra ela sempre tem que ser ministrada, sempre às 16 horas, mas graças a Deus que teve muita reflexão abençoada, palavras abençoadas. Mas o meu compromisso, louvado seja Deus, mas o meu compromisso com Deus é que eu estaria trazendo a última palavra do dia, ou a primeira, mas uma das palavras do dia eu traria. E confesso aos irmãos que, pela misericórdia de Deus, eu estou aqui hoje. E pela misericórdia de Deus, eu abro meu coração para que Deus venha falar através de mim, para mim e para nós. Louvado seja Deus. Porque o nosso Deus, Ele é tremendo. Ele é fiel. Ele é verdadeiro. Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Louvado seja Deus. Então a palavra de Deus está nos dizendo aqui no livro de Ezequiel, do profeta maior Ezequiel. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 26 e 27, depois 36 e 36. Louvado seja Deus. Ezequiel 26 e 27 e 36. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel, ele era um profeta que até então, em Jerusalém, em Judá, na Judéia, antes de Nabucodonosor levar o povo cativo, ele era contemporâneo de Daniel, ele era contemporâneo de Jeremias. Mas o profeta Jeremias surge primeiro, trazendo toda aquela palavra e anunciando o cativo em Babilônia. Se o povo não se arrependesse daquela idolatria. E o nosso profeta, chamado profeta Chorão, quem eu brincava muito com o Charles, agora não preciso brincar mais porque Deus deu a benção dele, chamava ele de profeta Chorão, de Jeremias, o profeta Chorão, porque Jeremias chorava muito pelo que Deus mostrava a ele, porque desde menino, desde mocinho, Deus levantou ele profeta, e ele disse que ele era uma criança e não sabia falar, mas Deus disse que desde o ventre da mãe dele, ele tinha escolhido ele. E agora completa tudo a palavra de Jeremias e o povo vai para a Babilônia e começa seu cativeiro. O nosso Deus, ele é um Deus, louvado seja o nome do Senhor, que não nos deixa desamparados, nem mesmo quando ele castiga, quando ele repreende. Ele disse: eu castigo e repreendo aquele que eu tenho por filho. Ser zeloso e arrependa-te. Por isso, quando o Senhor está nos repreendendo, quando o Senhor está nos exortando, nos levando pelo estreito,
nos levando para o deserto, é para que Ele nos ensine, para que Ele converse conosco. Muitas das vezes nós caímos num vale de solidão. Em vez da gente ficar questionando por que nós estamos só, nós devemos cantar ao Senhor por que nós estamos ali, para quê, e o que o Senhor quer nos falar. E Ezequiel foi levantado, louvado seja o nome do Senhor, nos dias em que o povo estava na Babilônia, na beira do rio Quebar. Louvado seja Deus. Porque o Senhor, Ele tinha pressa e tinha convicção que o povo precisava ouvir da boca dele as orientações e as promessas, porque Deus, Ele não é um Deus ditador, Ele não é um Deus carrasco, Ele não é um Deus que castiga por prazer, Ele castiga, Ele repreende, para ensinar, para que ninguém venha se perder. Ezequiel é levantado no meio do povo, porque a palavra de Deus diz que bem se tem que o Senhor levanta ele e mostra para ele a restauração de Judá depois dos hebreus, depois que passasse 70 anos do povo ali cativo na mão do rei Nabucodonosor. E aqui no livro de 36, o povo ainda estava rebelde. O povo ainda cocheava entre dois pensamentos. Vou ler a palavra. E o povo ainda servia pior do que quando estava na Judéia com a morte do rei Jeoaquim, pai do rei Joaquim, que foi levado para a Babilônia. O povo ainda cometia idolatria. O sacerdote ainda pecava. E Deus levanta ele profeta. Apresenta-se a ele na borda do rio e ele vê o carro de Jeová. Louvado seja Deus. Profeta que vê o carro de Jeová. O próprio trono de Jeová, no capítulo 1. Ele vê os 4 serafins, querubins. Louvado seja Deus. E as personalidades que com 6 asas. E as rodas que representam o Espírito Santo, que conforme voa aqueles personagens, a roda roda. É a vontade de Deus e os olhos de Deus que vê tudo na terra. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra em Ezequiel 36, versículo 26 e 27 e depois o 37 somente. E vos darei um novo coração. 26 diz assim: e vos darei um novo coração, porei dentro de vós um novo espírito, e lhe tirarei o coração de pedra da vossa carne, e lhe darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observais. Louvado seja Deus. Aí no 36 ele diz assim: então saberão as nações que ficarem de resto e ao redor, que eu, o Senhor, tenho reedificado a cidade destruída, plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, disse, e o farei. Louvado seja Deus. Quem lê esse capítulo de Daniel vê uma promessa aqui tremenda e gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o povo estava desesperado, o povo estava disperso, o povo estava dividido, escravizado. Mesmo os nobres nos palácios eram escravos, como o próprio Daniel, que embora o governador do rei, ele era um escravo, Sadraque, Mesaque, Abednego, eram nobres, mas eram escravos, não tinham vontade própria, porque aprove a Deus naqueles tempos
fazer de Nabucodonosor uma vara de correção para todos os povos da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus tem um zelo especial por aquele que Ele ama, por aquele que Ele repreende e aquele que é dele. E Ele diz que aquele povo, embora com o coração endurecido, embora aquele povo estivesse cocheando entre dois pensamentos, embora aquele pessoal continuasse na idolatria, Ele mesmo voltaria e arrancaria aquele coração endurecido e daria um coração convertido àquele povo. Ele colocaria o espírito dele dentro daquelas pessoas e faria com que aquelas pessoas se convertessem dos seus maus caminhos e reconhecessem que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, que Ele falou e Ele fará. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus naqueles dias, Ele manda que Ezequiel, louvado seja o nome do Senhor, comece a profetizar no meio do povo na Babilônia. E ele profetiza com autoridade. Ele vai até o 37, louvado seja o nome do Senhor, e fala, para quem quiser ouvir, ele fala para quem quiser ouvir acerca da visão do vale de ossos secos, que onde ele levanta um grande exército daquele povo que estava morto. Mas aquele povo estava morto espiritualmente. E ontem eu ouvi uma passagem, alguém pregava, que o povo está como a noiva dormente, com as loucas, que estão com as suas lamparinas apagadas e pensando que a sua lamparina está acesa. É necessário que nós estejamos nos preparando para a volta do Senhor, porque o Senhor, Ele é tardio e irá, mas Ele se ira. O Senhor, Ele é longânimo em bondade, mas Ele também é o Deus que repreende. Então Ele diz, ser zeloso e arrependa-te, porque Ele falou, Ele fará. Nós estamos numa campanha, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a campanha de Daniel, que já falamos nele aqui hoje. Daniel, ele orou por 21 dias esperando a resposta e o anjo não passava, porque o príncipe da Pérsia, agora então, já não era mais Nabucodonosor, mas era o príncipe da Pérsia, o rei Dário. Tinha tomado e Babilônia tinha tombado na mão dos persas, mas Daniel achou graça aos olhos daquele rei, mas ainda cativo, para cumprir a palavra de Deus. E Daniel é achado, pego pelo decreto feito falso, e ele é jogado na cova dos leões. Mas Daniel, antes disso, ele ora, porque ele tem revelação dos últimos dias. E ele fica confuso com a revelação que ele tem. E ele pede a Deus, para Deus explicar. Deus manda o anjo. Mas, irmã Eva, o que tem Daniel com Ezequiel? Tudo a ver. Porque nós estamos falando do mesmo povo. Nós estamos falando da mesma promessa. Nós estamos falando da mesma restauração. E o que tem Ezequiel, Daniel, Jeremias, o povo de Israel com o povo de Cristo? Tudo. Porque Jesus é a cabeça da igreja. Israel é o povo de Deus e nós somos Israel de Cristo. E essa palavra aqui, ela é bem verdadeira. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas com o coração endurecido. E ontem eu ministrava e falava que as pessoas perguntam por que as desgraças acontecem. Se Deus é Pai, se Deus é bondoso, se nós falamos que Deus é bom, por que as coisas acontecem? Porque os nossos corações estão endurecidos. Nós estamos com a mente cauterizada. A nossa mente não consegue mais olhar para o alto. Nós não conseguimos mais acreditar, louvado seja Deus, nas promessas do Senhor. Quando o Senhor diz que nós seríamos mais que vencedores, nós estamos relacionando com um fato contrário.
Nosso coração está endurecido. Nós estamos a cada momento levados pelas propagandas da televisão, pela mídia. Tudo que passa na mídia nós queremos. E aí nós adquirimos um cartão de crédito, compramos o que não precisamos, para pagar com dinheiro que não temos, e ficamos endividados. E da dívida vem o desespero, e do desespero vem a falta de sono, e a falta de sono vem a doença, a enfermidade. E a enfermidade ela vai gerando muita desgraça, porque o pai de família que está enfermo, ele não trabalha, e começa a fome dentro de casa, começa a escassez, o filho vai crescendo, não tem víveres dentro de casa, e ele começa a procurar no meio mais fácil, ele se envolve com as drogas, ele se envolve na violência, ele se envolve no modo mais fácil, que leva também mais rápido para a morte. E aí a gente pergunta, foi Deus? Não, é falta de confiança. É falta de confiança porque você começou a olhar para aquilo que teu braço não alcançava. Eu lembro que no livro de Provérbios, o escritor ele diz, não me dê riqueza, para que meu coração venha ficar soberbo e eu me esquecer de ti. E nem me deixes na miséria, para que eu venha roubar e lamentar e murmurar contra ti. Mas me dá o pão de cada dia. E Deus ainda diz, maldito é o homem que gasta o seu dinheiro naquilo que não é comida e que não é bebida. E aquele povo já estava totalmente idólatra. Aquele povo já não queria mais viver com os costumes que Moisés havia recebido do Senhor. Aquele povo já não queria viver mais com a história, nem se falava, pouco se falava, da travessia do Mar Vermelho, da conquista de Josué, da travessia do Jordão, na queda das muralhas de Jericó, quando o sol para Josué lutar, louvado seja o nome do Senhor. Não fala das vitórias, não conta mais do passado, não fala da glória do Deus Todo-Poderoso, que mandou que escrevesse tudo isso num livro para a memória das nações vindouras. E agora eles estão cativos, sofrendo, mas eles estão tão cauterizados que eles não percebem que eles estão sofrendo. Eles estão servindo a deuses estranhos, afastando a cada dia do seu Deus verdadeiro. E Deus levanta o profeta e o profeta começa a profetizar, porque eles têm saudade de Jerusalém. Eles sabem que Jerusalém foi queimada por Nabucodonosor. Eles sabem que Jerusalém não tem mais o templo. Eles sabem que em Jerusalém não tem mais nada, nada ficou lá. E os que ficaram lá estão à miséria, não tem nada em Jerusalém. Na Judéia, lamento dizer, na Judéia, aquele povo estava triste, mas eles resolveram seguir a vida. Mas não conforme segundo a ordem do Senhor, que disse, você vai ser levado, lá você planta a vinha, você come, você casa, mas não esquece de mim. Mas lá eles fizeram o contrário, lá eles se deram a idolatria, eles se perderam totalmente, e chegou um ponto que para eles tudo é o que nós dizemos hoje, não tem nada a ver. Hoje em dia, quando nós pecamos contra Deus, nós logo justificamos. Não tem nada a ver. Nós vemos que as pessoas, elas pulam o Mateus 19, elas esquecem de Coríntios 7, quando Deus fala acerca do adultério, do divórcio, e diz que não tem nada a ver. O homem casa 2, 3 vezes até que morte o separa na frente de Pai, Filho e Espírito Santo, de um ministro da palavra de Deus, e diz que não tem nada a ver. O homem, ele está em casa. Jesus disse que o homem olhar para outra mulher e desejar já cometeu adultério. Ele passa a noite na pornografia e diz que não tem nada a ver. Ele relaciona com 2, 3 mulheres no Face, e vice-versa, homem e mulher,
E não tem nada a ver. O seu coração está tão endurecido contra aquele povo quando estava ali, que Ezequiel fala, que Deus fala para Ezequiel. Ezequiel certamente estava ali falando que ele precisava, louvado seja o nome do Senhor, que a casa do Senhor estava uma bagunça. O Senhor fala para ele que ele tem poupado, por amor dele, Israel, mas que Israel tinha se profanado com a nação para onde foi. E ele diz, vai e diz à casa de Israel, assim diz o Senhor, a vosso respeito, ó Israel, pelo meu santo nome tu me profanaste entre as nações para onde foste. Eu vos santifiquei com meu grande nome entre as nações, a qual profanaste no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando vós santificardes, fordes santificados meus olhos, eu tomarei dentre das nações que vos fiz congregar dos países e vos trarei a vossa terra. Então espalharei água sobre as suas cabeças e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Aí entra o 26 dizendo, eu te darei um coração de carne no lugar de coração de pedra. Louvado seja o nome do Senhor. E darei o meu espírito. O Senhor está chamando essa noite para santificação, sem a qual ninguém verá Deus. É necessário que nós venhamos tirar nossa mente cauterizada do nada a ver, levado pelo modernismo, pela coisa imediata, pela coisa imediata da informática, pela velocidade com que o homem não é mais contemplativo, nem observativo. O homem, ele é aquele que está de tudo imediato. Deus, Jeová, que tem que ser Deus de já, agora é o homem que é já. Ele quer para agora, ele quer para ontem. Aí eu volto, ele começa a comprar o que vê. Se ele tem um carro, ele quer um carro do ano. Se ele tem um carro, ele quer um jatinho. Se ele tem um jatinho, ele já acha que precisa estar melhorando, que está pouco. E com isso vem a corrupção, vem a concupiscência. A mulher dele já não serve mais porque tem uma gordurinha. Ainda que ele corte, ainda que ele pague para fazer lipo, ela não tem mais 25 anos. Ele precisa de uma de 25 anos. A mente dele está cauterizada. Mas o Senhor diz nessa noite que Ele mesmo vai santificar o povo dele. Ah, se esse povo entendesse. Misericórdia eu quero, não sacrifício. Ah, se esse povo entendesse que obediência o Senhor quer e não sacrifício. Então todo mundo obedeceria e não se sacrificaria. Se Jesus voltasse num domingo, todo mundo iria para o céu. Oh, meu Deus, porque todo mundo está indo para a igreja com a Bíblia embaixo do braço. Mas será que a igreja também subiria? Será que mesmo dentro do templo, louvado seja Deus, alguém subiria? Será que você já não está indo para a igreja mecanicamente? Será que você já não fala mais com Deus mecanicamente? Será que você já não ora mais mecanicamente? As suas palavras já começou a virar prece. Você repete as palavras, você faz uma oração, você vai pregar, você imposta a voz. Você já não tem mais compromisso com o Espírito Santo. Você já não busca no Espírito aquilo que o Espírito quer dizer para a igreja e para você. Porque primeiro a palavra passa em você para depois passar para quem está te ouvindo. É necessário que venhamos nos santificar. É necessário que venhamos nos fazer uma autoanálise. É necessário que todo dia, antes de colocar o pé no chão, antes de levantar da cama, perguntamos, Senhor, tu nos deu mais uma oportunidade de dia para nos santificar na tua presença. A tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, por isso ela se renova a cada manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
Então nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos estar atento ao que o Espírito está dizendo à igreja. Hoje em dia nós queremos muito, a igreja tem muito, Deus tem colocado os homens de Deus, as mulheres de Deus em posição de destaque. Mas o coração do homem tem fugido da presença de Deus. O homem tem passado a ter e tem deixado de ser. Ele tem tido jato, ele tem tido tudo quanto é recurso. Ele tem produtora de CD, ele tem produtora disso, daquilo, livraria, mas ele deixa de ser cheio do Espírito Santo, ele deixa de ser aquele que ora pelos enfermos, ele deixa de ser aquele que visita os presídios, ele deixa de ser aquele que anda pela rua pregando o Evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Estes homens que andam de jato, eles andam com segurança, disfarçado, dizendo que é diácono, que está à volta dele, mas é segurança, enquanto ele esquece que os anjos do Senhor acampam ao redor do que teme e o livra. Ele está precisando de segurança, porque está precisando que Deus tire o coração de pedra dele, coloque um coração de carne e coloque o espírito dentro dele renovado, porque o coração dele está cauterizado. O mundo está violento, mas a igreja está vazia. Oi, mãe Eva, conheço igreja que tem 10 mil membros, mas se você contar membro, tem 5. Tem 10 mil pessoas dentro de um templo, mas tem 5 que servem a Deus. São os mais antigos, aqueles de cabelinho branco, aqueles que buscam o Senhor na madrugada, aqueles que são chamados de fanáticos, aqueles que oram, pregam em tempo e fora de tempo, aqueles que não envergonham do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus, daquele que não tem vergonha da cruz vazia, porque Jesus ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor está trazendo uma promessa nessa noite. Ele diz que vai tirar o coração de pedra e vai botar um coração novo, um coração de carne, louvado seja Deus, no lugar do coração de pedra. E ele diz que vai botar o espírito dele e vai fazer com que ande nos seus estatutos e guarde o seu juízo e observe. Aí o Senhor diz que vai habitar na casa, habitações seguras. O Senhor quer restaurar nossos lares. O Senhor quer restaurar nossa família. O Senhor quer restaurar nosso casamento. O Senhor quer restaurar nossa saúde. O Senhor quer restaurar o Brasil. O Senhor quer te dar aquilo que aos seus olhos é impossível. O Senhor quer te dar a tua causa impossível. O Senhor quer te dar, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor quer te dar uma vida íntegra, uma vida limpa. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer que você evangelize. Ele quer que você fale do amor dele. Ele quer que você ande sem ter medo. Segundo a palavra dele, em meu nome expulsarão demônio. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Aconteceu com Paulo. Quando aquele navio, ele naufragou e aquela víbora mordeu Paulo, eles esperaram a noite inteira falando, esse homem, ele deve ser terrível, o crime dele, porque ele escapou da fúria do mar, mas ele vai morrer com a mordida da víbora. E aquela noite toda vigiaram Paulo e Paulo não morreu. Mas Paulo foi daquela cidade e ganhou todos aqueles, porque é assim que Deus faz. Porque é aquele que tem o coração voltado para as promessas e crê verdadeiramente em Cristo. Ainda que ele esteja triste, ainda que ele esteja... A palavra de Deus diz que a gente está triste, mas não desanimado. Perseguido, humilhado, mas a gente não está abandonado. O Espírito Santo de Deus está conosco, ele anda no meio de nós. Ele estava com o povo lá na Babilônia e falava com Ezequiel acerca das promessas do que viria no futuro. Ele falou que eles saberão
toda a nação veria que ele é o Deus daquele povo de Israel. E o Senhor está falando nessa noite que toda a família sua, que tem zombado de você e do seu Deus, que você tem servido, que você tem buscado, que você tem se humilhado, orado, jejuado, mas o seu filho está nas drogas, o seu marido está com amante, você está desempregado, está aquele seu familiar que não serve a Deus, que faz tudo errado. E muitos deles até abandonaram o ministério por prostituição, por adultério. E você que serve a Deus está passando por a situação apertada, o Senhor vai te restituir. Porque você está olhando para a cruz vazia. O Senhor vai te restituir, que Ele disse que vai te restituir. Mas, Senhor, eu quero ver a minha família salva. O Senhor está dizendo que Ele mesmo vai tirar o coração de pedra e vai dar um coração de carne. E vai colocar o espírito dele dentro daquele seu familiar, de coração endurecido. E eles vão observar os estatutos e o juízo do Senhor. Creia você somente, faz a tua parte. Se você é santo, santifique-se mais. Se você busca, busca mais. Se você ora, ora mais. Se você obedece, obedece mais. Enfim, seja perseverante na presença de Deus, porque Deus falou, Deus fará. Se Deus prometeu que vai salvar seu filho, Deus vai salvar. Se Deus prometeu que vai salvar sua esposa, Ele vai salvar. Se Deus disse que vai abrir uma porta de emprego, é somente você crer, não fica desesperado, querendo resolver no braço da carne. No braço da carne você só vai arranjar enfermidade, ansiedade, cansaços e dores e decepções. Se não veio hoje, dobra o joelho, porque nada que vai vir para você depois que você ora vai ser de qualquer maneira, não vai vir ruim, Deus não vai permitir. Deus não te tira de uma situação por ruindade. Ele te tira de uma situação que você não está vendo, que você está sendo humilhado, maltratado, pisado sem necessidade. E aí ele te tira e coloca você no meio dos príncipes e te dá lugar de honra. Aonde que você era humilhado, ele te dá dupla honra. Porque é isso que Deus tem para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Se você esperou uma porta de emprego, ela não chegou. É porque não era do Senhor. Porque o Senhor tem algo melhor para você. Se você queria um relacionamento que não deu certo, se queria alguém, você estava esperando por alguém, você queria amar alguém, e esse alguém te deixou, ei, dá graças a Deus, é livramento. Porque Deus tem grandes coisas para você. Deus quer te chamar de rainha. Ele te disse que você é sacerdotisa e rainha. O campeão de Jeová disse isso. Mas aí vem Satanás querer fazer você de tapete. Você acha que Deus vai permitir isso muito tempo? Não. O Senhor vai te arrancar como um forte. O Senhor está falando primeiro para mim, para depois falar para você. Creia somente. A tua causa é impossível? Não. A tua causa é impossível para nós. Mas para Deus não há nada impossível. Ele diz lá em Jeremias, eu sou Deus de toda a carne. Acaso haverá alguma coisa maravilhosa demais para mim? Tem nada demais maravilhoso. Tem nada que surpreenda nosso Deus, não. A pequena coisa que Deus fizer, você vai entrar em desespero e vai falar, meu Deus. E aí você vai abismar. Mas para Deus não é nada. Porque Ele tem toda a onisciência da eternidade passada e da eternidade futura. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu começo a pensar na grandeza do meu Deus, quando eu começo a pensar na grandeza e na soberania, no que está sendo preparado, que diz Paulo que mente nenhuma conseguiu imaginar, e é verdade. Por mais que eu tente, eu não consigo imaginar o que está sendo preparado, que Jesus foi preparar para mim. Não pode ser comparado a nada na terra. Nada pode ser comparado com o nosso Deus.
com a beleza com a grandeza do nosso Deus. Deus é grande, Deus é supremo, Deus é soberano. Oh, aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Ele é grande em força, em poder, mas também ele é manso de misericórdia, em amor. Aleluia! Ele disse que quando o nosso coração está cauterizado, ele mesmo vai tirar o coração cauterizado e dar um coração de carne. Então, o que não tinha nada a ver para você vai passar a ter tudo a ver. Você que olhava para a situação contrária, agora você vai começar a olhar para Deus. Meu irmão, olha para Deus nessa noite. Olha para a cruz vazia. Olha para Jesus que está dizendo, eu estou do teu lado. Eu estou do teu lado. Você não está caminhando sozinho, não. E quando você não aguenta mais andar, eu te carrego no colo. Eu te carrego no colo. Quando você está chorando, que a voz não sai na garganta, e o choro te sufoca, o Espírito Santo entra, intercede nessa hora. Ele começa a chorar junto com você. Ele chora. Por isso a palavra de Deus, não entristeçais. O Espírito de Deus que tem intercedido por vós com gemidos inexprimíveis. Você imagina você chorando quando você não consegue se expressar, que isso vem, tampa seu nariz, a sua garganta e falta o fôlego. O Espírito Santo, ele intercede assim por você na hora que você não sabe orar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus teve esse zelo, essa preocupação em deixar o Espírito Santo para que nós não ficássemos órfãos, para que Satanás não fizéssemos de peteca, e mesmo assim a gente dá lugar e ele faz. Mas é noite de você ouvir a promessa de Deus. Ele disse, então vão todos que ficarem ao redor, vão ver que ele vai edificar a tua casa, tua vida espiritual, teu ministério, os seus sonhos que foram quebrados, partidos, destruídos, seu coração que foi dilacerado. Ele vai juntar tudo e vai reedificar e vai erguer, porque ele falou, ele fará. E todo mundo que estiver de volta, você vai se vir de assombro. Eles vão dizer que é isso? Ele era um miserável, coitado. Eu tinha, eu podia. Ele não tinha nada, agora ele tem tudo. Porque Deus falou, Deus fará. Creia somente que Deus fala, ele cumpre. Irmã Eva, o que Deus está falando nessa noite? Ele está falando que Jesus disse, se vós estiverem em mim e as palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, será feito. Então, busque somente o Senhor Jesus Cristo e a sua face. Crê nele. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Busca no Senhor aquilo que você acha impossível, porque nada é impossível para ele. Coração está o versículo da semana, porque todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. Não seja onde você está buscando a sua bênção, o Senhor tem poder para buscar. Se ela está no céu, o Senhor tem poder para buscar. Se ela está no fundo do mar, o Senhor tem para buscar. Se ela estiver nas alturas, nas profundezas, o Senhor tem poder para buscar. Aonde estiver a tua bênção, o Senhor tem poder para trazer para você. Creia nisso. E conforme eu sempre falo toda noite, que o Espírito Santo de Deus continue falando no teu coração. E eu agradeço a você que me emprestou o teu ouvido. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? Mais uma noite. 22 horas e 5 minutos. Faltam poucos minutos para nós estarmos assim, orando na campanha de Daniel e dando início à campanha dos 9 ungidos e 27 dias das causas impossíveis, milagre urgente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer uma palavra para a nossa meditação antes das duas campanhas. Essa palavra ela sempre tem que ser ministrada, sempre às 16 horas, mas
Graças a Deus que teve muita reflexão abençoada, palavras abençoadas. Mas o meu compromisso, louvado seja Deus, mas o meu compromisso com Deus é que eu estaria trazendo a última palavra do dia, ou a primeira, mas uma das palavras do dia eu traria. E confesso aos irmãos que, pela misericórdia de Deus, eu estou aqui hoje. E pela misericórdia de Deus, eu abro meu coração para que Deus venha falar através de mim, para mim e para nós. Louvado seja Deus. Porque o nosso Deus, Ele é tremendo. Ele é fiel. Ele é verdadeiro. Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Louvado seja Deus. Então a palavra de Deus está nos dizendo aqui no livro de Ezequiel, do profeta maior Ezequiel. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 26 e 27, depois 36 e 36. Louvado seja Deus. Ezequiel 26 e 27 e 36. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel, ele era um profeta que até então, em Jerusalém, em Judá, na Judéia, antes de Nabucodonosor levar o povo cativo, ele era contemporâneo de Daniel, ele era contemporâneo de Jeremias. Mas o profeta Jeremias surge primeiro